Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Pinduca, antes da gente entrar no tema Rafael Brandão, que é um tema também com certeza vai ser longo, queremos a sua opinião. Na sua opinião, Ramon Dino em segundo lugar foi justo? Eu tava na live ao vivo no Monster e a imagem que a gente tinha não era das melhores. Então, eu concordei até que ele nas pernas não estava tão definido quanto precisava. As pernas do Wissers, né, separava mais que a dele, mas na minha opinião, o conjunto do Ramon era muito mais harmônico do que o conjunto do outro. Você viu que saiu depois até o cara lá da NPC falando das poses, né? Que É. pontuou, acho que o Ramon perdeu 3, alguma coisa. 4 até o que É. o Tyler falou. Sim. Então, até aí o que eu falei assim? Na minha opinião, o Ramon poderia ter ganho pelo conjunto do corpo dele em relação ao conjunto do outro. Principalmente porque eu falei, vão me metralhar na internet aí, mas eu não tô nem aí com o que vão falar. Existem dois físicos na Classic Physique atualmente na Pro League e NPC. Um físico que realmente remete ao clássico, que é o do Wissers, que tem menos perna e mais tronco, ombros bem largos e cintura fina. Apesar de que a cintura dele não é tão fina, mas o ombro dele é largo e dá essa conotação. E você tem um atleta que não é assim, que é o caso do Ramon, que tem um físico mais equilibrado e mais próximo de um bodybuilder. E o Sibum também é assim, porque a perna do Sibum é grande e cortada. Sim. Então, você vê que o físico do Whispers, na minha opinião, é um baita de um físico clássico. O que a gente gostava lá na IFBB e que era a regra da IFBB. O atleta na IFBB podia ter uma desproporção entre tronco e perna. Ele podia ter pernas menores para ter um tronco maior na categoria dentro do limite de peso. Que é o físico dos clássicos. O Arnold era assim. Mas Né? os físicos dos clássicos, os caras não tinham aparelhagem, então a perna acabava ficando um pouco mais difícil, na minha opinião. Então, mas não, eu descobri, Você acha que perguntando não era pros isso? velhos. Não, perguntei pros velhos. Tipo, o cara não tinha variações de mesa flexora, Eu cadeira, sei, mas sabe o que, leg, sabe o hack? que muitos dos outros schools profissionais, eu perguntei pro Samir Banu, perguntei pro Shao Rei, perguntei para vários atletas, por que os atletas no passado não tinham tanta perna? O Tom Platz tinha perna até demais, até hoje é insuperável. Sim. E eles falavam assim, que perna nunca foi algo que eles queriam ter. Não tinha porque não queria ter. Entendeu? Então não era uma coisa que eles focavam no treino. Então treinava-se perna para ter um pouco de perna e ela definida era suficiente. E outra coisa também que eles não gostavam, de ter muito glúteo. Porque o bodybuilder naquela época ainda tinha um lado machista envolvido. Então ter muitos glúteos não era uma coisa que eles queriam. Então se a perna aumenta muito, o glúteo aumentava também. Tanto que o glúteo do Tom Platz era enorme. Então, era uma coisa que eles queriam que fosse assim. Era uma coisa planejada pelos bodybuilders. Tanto que eu perguntei pro Buzek, que foi um dos caras mais importantes na vida do Arnold e na vida do culturismo dessa época, e ele falou assim, a arbitragem despontuava quem tinha perna grandes. Porque era a visão da época. Tanto que, quando foi criada a categoria Classic, culturismo clássico na IFBB, que foi um projeto que o Pavel idealizou e teve apoio também do Buzek, do Bill, dos caras velhos, e foi apresentado no Congresso Mundial, foi aprovado. Por quê? Queriam se ver novamente os físicos clássicos. Deu tão certo que no Arnold nós tivemos aquele italiano lá que ganhou várias vezes overall, que era exatamente assim como um físico do Wissers, menos perna, mais tronco, ombro largo. E ele trabalhava de modelo na Itália, ele era um modelo de passarela, hein? E era um bodybuilder clássico. E ainda por cima já era master. Então ele ganhou o primeiro overall, o segundo overall, o terceiro overall. Fez história no Arnold de Ohio, na categoria amadora culturismo clássico. E era um exemplo para o mundo inteiro. Depois os campeões mundiais tinham uma linha desse tipo. Deu certo, a Pro League então resolveu colocar o Classic Physique também no profissional. Só que eles aumentaram a relação peso-altura e aumentaram de novo agora. E eles dão preferência para um físico mais proporcional do que os clássicos. Tanto que o Sibum é assim. Você acha que, sei lá,
Então, por esse motivo, eu achava que o Ramon ia ganhar e tudo bem. Só que agora, depois das explicações dos árbitros, Sim. fica a grande incógnita. Um desproporcional ganhou de um proporcional. É que Isso também ninguém tá falando. a questão das poses, assim, é o que sempre foi batido na questão do Ramon. De O Ramon pose, de não precisa segurar melhorar na... as poses? Sim, precisa. Ele continua posando o duplo bíceps com o cotovelo muito baixo. O cotovelo tem que ficar um pouco mais alto para as costas saírem mais para os lados. Talvez não segurar a pose tanto tempo. Exato. Ele tem... O Ramon, pelo que eu vejo, é uma pessoa, um cara tímido. Não é um cara extrovertido, como eu, falante. Não, ele é um cara na dele, calmo, um cara tranquilo, sendo um cara humilde, sabe? Um cara 100% do bem, sabe? Você vê isso nele. Sim. Então, às vezes, ele posa de forma tímida também, que nem quando ele vai fazer aquela pose que ele põe o bíceps de lado, ele não põe o braço lá na frente e chama o dorsal junto. Ele pega e fecha aqui, ó. Parece que ele está se encolhendo na hora de fazer a pose. Por isso é uma característica natural dele. Ser introvertido, né? Ser introvertido. Então, quando ele posa o arqueiro, ele olha para o bíceps, e ao invés de olhar para a mão que estende. É assim que você posa o arqueiro, ele posa assim. Eu não sei por quê. Então, talvez é por esse motivo também. Aqui, ó, vou olhar para o nada. Aqui eu estou olhando para o meu braço, entendeu? Ele volta mais para ele. Isso sempre precisou mudar nele. Ele precisa evoluir nisso. Ele precisa posar com expansão nas poses. Porque ele tem como explorar mais o físico dele. Sim. Dois atletas do passado que faziam isso muito bem, que são exemplos até hoje, são Marilhão Duponcher e Edson Serafim. São caras que quando você olha pessoalmente, você fala, nossa, como esse cara é pequeno, mas a hora que posa, Poncher era sai embaçado. músculo pra tudo quanto é lado. Poncher era embaçado. Poncher com 70 quilos, você entendeu? Ficava gigante no palco. Por quê? Porque explorava ao máximo na pose. Serafim idem. Se você tá procurando paradinhas de qualidade que realmente batem, então você precisa conhecer a Headshot. Gnomo, Jorlan e William Martins são alguns dos atletas que usam e aprovam os produtinhos da Head. E para garantir aquele desconto em suas compras, corre para o link do revendedor que tá aqui na descrição.